Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a metodologia que desenvolvemos para a gestão do processo de adequação das empresas à LGPD. Ela foi pensada e desenvolvida com base no que aplicamos em nossos próprios clientes, de forma a abranger desde as estruturas mais simples até as mais complexas. Na nossa metodologia, dividimos o processo de adequação das empresas em 3 fases, para que a gestão desse processo de adequação fique muito mais eficiente e assertivo. E assim, você passa mais segurança e organização para o seu cliente. Bom, antes de começar a falar sobre a fase 1, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui com vocês. A primeira é que, como já falamos no vídeo anterior, cada processo de adequação é único. Será necessário avaliar o caso em questão. Alguns pontos não podem ser tão engessados. A nossa metodologia foi desenvolvida considerando o programa de adequação de uma maneira completa, mas acontece de algumas empresas não realizarem a implementação da LGPD de uma única vez. E assim, a metodologia pode ser adaptada conforme a necessidade das empresas, que por vezes precisam ou só podem suportar uma etapa desse processo, ou mesmo um trabalho muito pontual. O segundo ponto é que durante todo o processo de adequação devemos ter em mente alguns fatores macros. O primeiro deles é a governança, ou seja, a forma como a empresa toca seus processos no dia a dia, o caminho para melhorar esses processos, o amadurecimento da cultura de proteção de dados nesse dia a dia. Outro ponto é que é imprescindível que todos os funcionários e colaboradores sejam orientados sobre proteção de dados, pois assim eles não só vão te auxiliar melhor nesse processo, como também vão exercer de forma mais eficiente suas tarefas no dia a dia. Afinal, quem faz uma empresa são as pessoas que nela trabalham. E o terceiro é que 2 áreas são extremamente importantes em todo o processo de adequação: jurídico e TI. Mas ainda que você seja de uma dessas áreas, você vai precisar estar em contato com essas áreas da empresa todo o tempo durante o processo. Por fim, vale ressaltar que em um processo de adequação não se pode olhar apenas para a LGPD. É preciso tratar essa lei lado a lado com todas as regulamentações pertinentes ao setor mercadológico da empresa em que você vai trabalhar, no qual ela está inserida. Com essas premissas colocadas, vamos falar sobre a fase 1. De forma geral, essa é a fase de diagnóstico, a fase onde compreendemos o cenário atual da empresa e seu nível de maturidade com relação à proteção de dados. A primeira coisa a ser feita, dependendo, claro, do seu caso concreto, como falei anteriormente, é a conscientização da diretoria da empresa. E isso é muito importante, pois são eles os responsáveis por disseminar a cultura de proteção de dados na empresa, gerando muito mais engajamento de todos os funcionários e colaboradores. Com isso feito, o passo seguinte seria a indicação de um encarregado, ou também DPO. Se a empresa não estiver liberada dessa obrigação, e aí, caso você tenha dúvida, vou deixar o link do vídeo onde eu falei sobre o regulamento da NPD para agentes de tratamento de pequeno porte e sobre quais empresas estão liberadas dessa obrigatoriedade, para que você possa entender um pouco melhor. Claro que aqui, mais uma vez, vai depender do caso concreto. Pode ser que você atue como encarregado, mas se não for o caso, deverá haver essa indicação por parte da empresa. Em algumas situações, isso pode vir a ser feito em outro momento. Mas como ele é a pessoa que toca o dia a dia junto à empresa, o ideal seria que participasse do processo, obviamente, desde o início. E ainda, se o tamanho ou a complexidade da atividade da empresa exigir, forme um comitê de privacidade. Um grupo composto pelas pessoas que, junto com o encarregado, vão tocar esse processo de adequação. Pessoas chaves para auxiliar e orientar. Também será preciso conduzir um treinamento ou orientação antes do início do processo. Pois, como eu disse, quanto mais os funcionários e colaboradores estiverem cientes do processo que se inicia, acerca das premissas sobre proteção de dados, mais eficiente será essa colaboração. Muitas vezes as pessoas nem ao menos sabem o que é dado pessoal, o que é tratamento de dados. Oriente, explique, ensine. Isso facilita demais o seu processo. Agora sim,
Chegou a hora de pôr a mão na massa e você deve reunir o máximo de informações possíveis, analisar e entender detalhadamente o modelo de negócio da empresa. Nesse momento, você deve estar se perguntando: ok, Fábio, mas como é que eu faço isso? Fiquem tranquilos. Lembre-se que estamos aqui para desmistificar a LGPD. Comece pelo que chamamos de pre-assessment, ou avaliação prévia, como eu prefiro chamar. Essa etapa consiste simplesmente em você compreender como a empresa funciona, uma visão macro do seu cliente, ou seja, o cenário em que ela está inserida, número de setores, análise do organograma, para que você possa ter uma ideia da quantidade de pessoas que você deverá entrevistar, tipo de titulares, se ela terceiriza alguma atividade, se tem atuação externa ou internacional. Com o cenário macro já estabelecido, você organiza as próximas etapas e começa a inventariar os dados, mapear os processos e, dentro de cada um deles, o ciclo de vida dos dados. Essa é a fase do mapeamento dos dados. Você vai em cada área, cada setor e vai entrevistar, falar com cada pessoa que você já identificou quando analisou o organograma. Você precisa entender como os processos se dão no dia a dia, como cada atividade é feita dentro da empresa, como se você fosse literalmente fazer aquela atividade e a pessoa entrevistada estivesse te explicando o passo a passo, como se você fosse trabalhar lá. Anote, pode ser uma planilha, por exemplo, quem executa aquele processo, quem tem acesso aos dados naquele processo, que tipo de dados são tratados em cada um dos processos, quais as medidas de segurança são aplicadas no processo, se há compartilhamento de dados, transferência internacional. Ao fazer o mapeamento, você já começa a identificar quais os gaps existentes e quais medidas serão necessárias para levar a empresa do cenário atual ao cenário desejado, que é o de adequação à LGPD. Lembre-se que a lei também se aplica para os dados tratados no meio físico. Com essas informações, o passo seguinte é iniciar o desenvolvimento do relatório de impacto à proteção de dados, de PIA em inglês. Esse documento é citado algumas vezes na lei, mas não é de obrigação prévia, podendo vir a ser solicitado pela ANPD. Porém, com a experiência, incluímos o desenvolvimento desse relatório no nosso método e consideramos de extrema importância que seja feito, principalmente no caso de tratamento de dados sensíveis e de legítimo interesse. Isso porque ele vai te ajudar a organizar o cenário e auxiliar no processo de adequação. Você começa esse desenvolvimento aqui na fase 1, pois coleta as informações que estarão nesse relatório, mas ele só termina na fase 2, quando os novos processos da empresa já estão definidos. Além disso, entendo se tratar de procedimento adequado às boas práticas, que demonstra a diligência da adequação de seu cliente, o que sem dúvida será levado em consideração pela ANPD no eventual processo administrativo. Esse relatório, pessoal, descreve uma visão completa e acaba sendo um registro de tudo que foi avaliado. Por isso, acaba conduzindo ao caminho do entendimento e compreensão da própria atividade da empresa, sejam elas simples ou mais complexas. O relatório ele é dividido em algumas partes. Vamos falar rapidamente sobre elas. Identificação dos agentes de tratamento e do encarregado. Você apenas escreve essas informações no relatório. Necessidade de elaborar o relatório. E aí você pode escrever se isso se dá por conta do tratamento de dados sensíveis, por conta do legítimo interesse ou simplesmente a razão por que você considera que o relatório deve ser feito. 3. Descrição do tratamento. Aqui você descreve como cada atividade de tratamento acontece. Como é a coleta, como é o arquivamento, a transferência internacional, todos os tratamentos que de fato acontecem dentro da empresa. Depois disso, você escreve sobre natureza do tratamento, escopo do tratamento, contexto em que o tratamento acontece, a finalidade do tratamento, as partes interessadas e consultadas. Fala sobre ainda necessidade e proporcionalidade. Diz se há o compartilhamento de informações com terceiros, quem são esses terceiros,
qual o nível de adequação desses terceiros com relação à LGPD e análise de risco. A análise de gestão de risco de qualquer negócio é um assunto amplo, mas nesse contexto estamos focando nos riscos relacionados ao tema de proteção de dados, LGPD e segurança da informação. Com o objetivo de quê, pessoal? De minimizar incidentes que possam expor os dados tratados e até mesmo inviabilizar o dia a dia da própria empresa. Levamos em consideração, por exemplo, ativos como ativos da informação, bases de dados com dados pessoais e dados pessoais sensíveis e ou de funcionários, ativos de software, sistemas como, por exemplo, antivírus, prontuários eletrônicos, ativos físicos, computadores, telefonia, câmeras de segurança, ativos intangíveis, reputação e imagem. Lá no mapeamento de dados, foi possível organizar e identificar quais ativos estão envolvidos em cada processo e assim identificar quais possíveis eventos colocariam em risco a proteção de dados e a segurança da informação. Sempre lembrando que deve-se analisar os impactos que um evento causaria no que diz respeito à integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Por fim, porém não menos importante, devemos analisar todo o ambiente de segurança da informação. Essa é uma etapa de extrema importância no processo de adequação. Afinal, muitos incidentes, se não a maior parte deles, na verdade, ocorrem nesse ambiente de segurança da informação. Não só os processos dentro da empresa devem estar adequados, mas as pessoas que lidam com os dados pessoais devem estar treinadas para a execução de suas tarefas e na forma mais segura. Lembrando que a segurança de informação, pessoal, é o conjunto de medidas tomadas com a finalidade de preservar a confidencialidade dos dados, assim como sua integridade e disponibilidade. Isso tem impacto em todos os processos da empresa. Pode acreditar. Uma ressalva importante. Sempre que for utilizada a base legal do legítimo interesse, e lembre-se que só pode ser utilizada para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, é importante respeitar as premissas da lei. Para isso, existe um relatório de avaliação chamado LIA, Avaliação de Legítimo Interesse. Nossa lei não fala sobre esse documento, mas ainda pensando nas boas práticas, vale a pena ser feito. Ele é, na verdade, um teste de ponderação que serve para confirmar a viabilidade da opção pela utilização da referida base legal. O passo seguinte é fazer o registro das operações de tratamento, ROPA em inglês. Vamos recapitular. No nosso método, como eu disse, consideramos de extrema importância o desenvolvimento do relatório de impacto, mas ele não é uma obrigação legal. Já o registro das operações de tratamento, por seu turno, é sim uma obrigação legal. E como fazer o registro das operações de tratamento, Fábio? Excelente pergunta. Com as informações que você já pegou no mapeamento, você organizará esse relatório em forma de planilha ou em forma de tabela. A nossa lei não descreve de forma clara como esse documento deve ser confeccionado. Então, esse é um caso clássico de que buscamos respaldo na GDPR. Nosso ROPA é desenvolvido com base no modelo inglês. Mas isso não é tudo. Vamos dar um exemplo tendo como base a estrutura do nosso modelo para facilitar o entendimento, supondo que você esteja fazendo, por exemplo, o processo de adequação de uma clínica ou consultório. Vamos falar sobre o processo de marcação de consulta médica e como seria o registro dessa operação. Acredito que assim vai ficar muito mais ilustrativo. Comece identificando o processo. Você pode atribuir o número 1, mas você também pode organizar com uma letra ou como você achar melhor. Em seguida, identifique a área da empresa onde acontece o processo. No exemplo, evidentemente, a recepção. Em seguida, você vai atribuir um nome a esse processo. No meu caso, eu dei o nome de marcação de consulta. Vai destacar os tipos de dados tratados nesse processo. No nosso caso, estamos falando, por exemplo, de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, nome, telefone, informações da carteirinha do plano de saúde e eventuais exames. Afinal, são esses os dados que você dá para fazer a marcação de qualquer consulta. Vai identificar quem são os titulares desse dado. No exemplo, são os pacientes.
a finalidade daquele processo, que é a prestação de uma consulta médica. Vai identificar também a base legal que respalda esse tratamento de dados, que no exemplo, em se tratando de um ambiente de dados sensíveis, é a tutela da saúde. Vai especificar ainda os controles de acesso a esses dados. Aqui deixei, por exemplo, descrito que para acessar o computador é necessário senha e que para acessar o sistema de marcação de consultas é necessário senha com dupla verificação. Senhas pessoais. Vai indicar quem tem acesso a esses dados. Recepcionista e médico, afinal de contas, são eles que vão acessar essas informações. Qual o prazo de armazenamento desses dados? Aqui deixei descrito que esses dados ficam no registro do paciente, no sistema junto ao seu prontuário médico, pelo período em que ele for paciente desse médico. Faz sentido. Descreva sobre as medidas de segurança da informação. Aqui, por exemplo, descrevi sobre o sistema de antivírus, que o responsável pelo TI instalou, além das regras de revisão periódica e atualização dos mesmos. Fale sobre o compartilhamento de dados. Nesse caso específico, não há. Por fim, indique se há transferência internacional ou não desses dados. Por exemplo, não há e a data de atualização do relatório, uma vez que ele deve ser revisto periodicamente, a fim de que todas essas informações sempre reflitam a situação atual da empresa. Com tudo isso feito, pessoal, uma outra etapa de extrema importância ainda na fase 1 é a análise de contrato com terceiros, com os funcionários e com os colaboradores, para que você possa identificar e incluir, por exemplo, cláusulas a respeito das premissas de privacidade e proteção de dados, quer seja nos contratos de trabalho, quer seja nos contratos com esses terceiros prestadores de serviço. Quanto aos terceiros ainda, é de responsabilidade do controlador analisar se esses terceiros estão adequados à LGPD. Falamos disso no desenvolvimento do relatório de impacto e quais as medidas de segurança usadas no tratamento de dados. Caso a empresa tenha políticas, como de segurança de informação, gestão de incidentes de segurança, política de privacidade, de gestão de risco, você precisará analisar se elas contemplam as premissas de privacidade e proteção de dados. E precisará atualizá-las lá na segunda fase, retratando e documentando o novo cenário que se estabelecerá ou, caso essa empresa não tenha essas políticas, elas deverão ser uma das medidas sugeridas por você. Ficou claro? Vamos recapitular. Aqui na fase 1, você apenas fará análise das políticas caso a empresa as tenha, mas somente na fase 2, com as adequações feitas, é que essas políticas deverão ser desenvolvidas. Agora é a hora de analisar todo o processo, entender e indicar as mudanças que precisam ser sugeridas para a adequação da empresa. No nosso método, o trabalho é apresentado em forma de um dossiê, onde você indica todas as recomendações de mudanças e registra todo o seu trabalho, cada uma das etapas. Lembre-se que o seu trabalho é consultivo. Sempre será necessário que a alta gestão ou o dono da empresa, cada realidade é uma, aprove as medidas sugeridas. É importante levar em consideração a realidade da empresa ao propor as mudanças. Lá na análise de risco, você conseguiu identificar quais mudanças precisam ser feitas de forma mais urgente e quais podem ser feitas ao longo do tempo. Lembre-se, mudar a cultura de uma empresa é um processo e não acontece de um dia para o outro. Vamos falar melhor sobre isso na fase 2. Espero encontrar vocês lá.